Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal Pedro Rondinelli para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 12, versículo do 46 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Querido povo de Deus, amada Igreja de Cristo, a palavra que a Santa Liturgia da Igreja nos traz hoje vem nos falar que Jesus está incansavelmente, como sempre eu foco, um Jesus incansável no anúncio da palavra. Se a gente for ver nas Escrituras, em todos os pontos que apresenta Cristo aqui, no exercício da sua missão, do seu ministério, ele está anunciando, ele está pregando, evangelizando. Jesus falava ainda, inicia o evangelho de hoje, capítulo 12, no versículo 46, Jesus falava ainda quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Então Jesus está dentro de algum lugar, como diz que esperavam do lado de fora. Ele poderia estar numa casa, ele poderia estar num espaço que não fosse uma residência, algum lugar maior, mas o fato é que Jesus estava evangelizando. Jesus estava pregando, trazendo a mensagem que ele traz do coração do Pai e revela. O Filho é a revelação daquilo que o Pai tinha no coração e revela a cada um de nós, que é desejo de Deus para mim e para você. Então ele está nessa localidade quando alguém vem, não sei, talvez interrompeu o Senhor. Ei, para aí, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Muitas vezes a gente vê essas coisas, né? Jesus, ele quis mostrar que ele não desclassificou a mãe, ele não desclassificou seus parentes, que até então seus irmãos aqui na Bíblia não é irmão sanguíneo. Entendamos isso, porque muitas pessoas às vezes pensam que Jesus tinha outros irmãos, filhos de Maria, Maria não teve só Jesus. Não, Maria teve só Jesus Cristo, Filho unigênito, único, primogênito, como primeiro e como último. Maria não teve outro filho a não ser Jesus Cristo e por obra e ação do Espírito Santo de Deus. Então essas pessoas que é denominado irmãos de Jesus, a Bíblia colocava que aqueles parentes de sangue se chamavam irmãos. Era costume, ou seja, hoje nós temos o primo, sobrinho, isso, aquilo. Antigamente a Bíblia colocava irmãos, parentes de sangue se chamavam irmãos.
E hoje também não é diferente, apesar há algumas denominações, apesar que todos nós somos irmãos, independentemente da denominação da igreja, tal, isso, aquilo, nós somos irmãos, mas há umas que seguem mais à risca e que se chamam irmãos, que se cumprimentam como irmãos. As denominações evangélicas, né? Elas têm esse costume. Dificilmente se chama o nome da pessoa. O irmão, paz do Senhor, irmão, isso, aquilo. Então, essas pessoas, apesar de se tratarem assim, como irmãos, que dificilmente eles chamam outro pelo nome, eles não são irmãos de sangue, nem filhos da mesma mãe, nem filhos do mesmo pai terreno. São filhos do mesmo Deus. Assim, também naquele tempo, Maria, com os seus parentes de Cristo, vão até onde Jesus se encontra. E uma pessoa vai anunciar: tua mãe e teus irmãos, ou tua mãe e teus parentes estão lá fora, esperando a ocasião de falar contigo. E aí, voltando à questão, o porquê Jesus disse assim: quem é minha mãe? É como que Jesus dá uma crise de amnésia. Mas vamos tentar entrar no contexto, né? Vamos supondo que tem um pregador famoso, né? E ele tá ali, aquelas pessoas querem se aproximar, um ministro de cura, vamos colocar mais assim, né? Ou um padre que tem um dom de cura, que as pessoas correm para cima, e que é tão difícil você chegar para conversar, ter 3 minutos de conversa com ele, é muito difícil, tem que ter senha, é uma burocracia muito grande para se chegar. Imagina que está uma pessoa dessa aí, ele está pregando ali, vendo com o povo, ele não quer que nenhum seja mais favorecido do que outro em questão de se aproximar dele, por questão de condições financeiras, de raça ou cor, isso ou aquilo. Então quer tratar todos por igual e atender ali aquelas pessoas pela via natural da organização, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E aí, supondo que chega alguns parentes: ei, teus parentes estão aí fora, quebra toda aqui a regra, bota eles na frente. Talvez se pensasse dessa forma, essas coisas, misericórdia. Aí com Deus, passando um som aqui muito barulhento, não vou cortar, deixa. Então, supondo que Jesus estava nessa pregação, e aí alguém disse assim: é a mãe, é os irmãos, então vamos colocar aqui na frente, eles vão ter de certa forma regalias mais do que esses. E aí Jesus aproveita a situação para dar um grande ensinamento. Jesus quer dizer o seguinte: que no reino que ele vem trazer não há preferidos. No reino que ele está anunciando não há preferidos. Não há preferidos. Está entendendo? Que se torna íntimo dele, se torna próximo como a mãe, né? Quem mais próximo do filho do que a mãe? Então Jesus está colocando nessa condição: quem escuta e põe em prática a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então Jesus diz: se torna íntimo do meu coração aqueles que escutam e põem em prática a palavra do meu Pai, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós aprendamos hoje essa lição do Senhor. Porque diz aqui no 49, apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então o Senhor, ele mostra essa família, a família dele, a família de Deus é a família igreja, aponta para os seus discípulos, quem? Os apóstolos, a igreja. Aqui é minha mãe, aqui é minhas irmãs, aqui é meus irmãos. Então o Senhor aponta que a família está na sua igreja,
Quer ser íntimo de Cristo? Quer pertencer à família de Cristo? Esteja na igreja de Cristo. Congregue na igreja de Cristo. Seja íntimo de Cristo. Escute a palavra do Cristo. Viva a palavra do Cristo. Põe em prática a palavra do Cristo. Se torna minha irmã, meu irmão e minha mãe. Se torna íntimo do coração de Deus. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, essa graça. A graça de renunciar à nossa vontade e a graça de acolher a vontade de Deus na nossa vida. Não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas também não é difícil quando nós encontramos a graça. E a graça tem o nome Cristo. Eu encontrei Jesus, eu abri meu coração e eu permiti que Ele entrasse. E uma vez nós permitindo que o Senhor entre, aquilo que era impossível a mim e a você se torna possível pela graça que o Cristo faz gerar dentro de nós. A força inovadora que vai transformando todo o nosso ser e muito mais ainda, vai nos fazendo também instrumentos de transformação neste mundo. Que nós possamos, irmãos, acolher essa palavra no nosso coração. Que nós possamos acolher a palavra de Deus na nossa vida e permitir que ela dê fruto em nós. Aprendamos hoje. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam e põem em prática a vontade do meu Pai. Quer ser íntimo do coração de Deus, quer ser íntimo do coração de Cristo, viva a vontade do Pai. Acolha a palavra de Deus. Coloque a palavra no coração e gere frutos para este reino de Deus. Aqui foi mais uma reflexão do Evangelho de hoje, aqui no canal. Fica com Deus, meu irmão, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.